Boa noite. Aqui estamos nós para continuarmos o estudo da obra A Evangelização no Mais Além, do espírito Lúcio de Abreu, pela psicografia de Janaína Farias. E hoje a gente gostaria de lembrar que é um dia muito importante para nós do movimento espírita, nascimento do codificador da nossa doutrina, de Hippolyte Léon Denisard Rivaio, o nosso Kardec, 3/10/1804, ele encarnava, e hoje nós estamos a 3/10/2024, 220 anos depois. Que a gente possa estar aproveitando esse dia, ele que é uma pessoa que valorizou demais a educação, que a gente possa estar aproveitando o nosso estudo. Vamos pedir para a nossa Daisy fazer a página inicial do nosso estudo. Do livro Vigiai e Orai, Carlos Bacelli, o irmão José, a lição Consentimento. Frequentemente, te queixas da influência perniciosa dos espíritos infelizes. Dizes-te debaixo de terrível obsessão. Clamas contra a ação das entidades desencarnadas que te submetem. Em parte alguma do universo, ninguém se encontra exclusivamente à mercê do mal. Contrabalançando o assédio das forças das trevas, existe a proteção dos amigos da luz. A ação que nos é sugerida por alguém, seja no corpo ou fora dele, carece do nosso consentimento para se concretizar. A rigor, ninguém constrange alguém sem que esse alguém lhe ofereça alguma passividade. Os espíritos superiores não cessam de tentar influenciar-te o pensamento. Ausculta a sugestão dos espíritos bons e não te inclinarás à influência dos maus. Muito linda mensagem, né, gente? Desse jeito. Bem reflexiva. Nós vamos pedir para a nossa companheira Vânia fazer para a gente a nossa prece inicial. Jesus, Mestre amado, agradecemos por mais esse momento de estudo e reflexão. Pedimos que nos cubra de sabedoria, de orientação, e para que a gente consiga absorver ao máximo do estudo, ao máximo das diretrizes que nos são colocadas, para que possam ser aplicadas na evangelização, onde tudo se fará melhor. Abençoa todos, abençoa-nos e dê um estudo com bastante leveza e muita clareza. Obrigada. Que assim seja feito. Bom, gente, é assim, com muita alegria, né, que estamos aqui novamente. Estou vendo aí que Mary chegou, Vanessa, que nós possamos ter um momento bastante gostoso, como você disse, leve, claro, lembrando sempre que o compartilhamento de ideias pode acontecer a qualquer momento. É só levantar a mãozinha para que a gente possa estar ouvindo, porque é essa troca que enriquece
o nosso estudo, né? Principalmente com as experiências que cada um vivencia, e essa troca só vai, com certeza, nos enriquecer. Na semana passada, aliás, há 15 dias atrás, nós começamos esse capítulo, capítulo 7, a evangelização, que foi assim, ai que lindo, que foi assim, aquele momento de começar o encontro, né? E aí nós vimos o cuidado da espiritualidade no acompanhamento do momento de prece na sala, né? E a gente vê a correria dos encarnados, isso nos chamou a atenção, mas a gente vê essa presteza da espiritualidade dando sustentação ao trabalho. Nós trocamos ideias sobre isso, né? Sobre essa necessidade da gente se afinar com a equipe espiritual. E é bom a gente lembrar que isso não é só para o trabalho da evangelização, é para todos os trabalhos da casa espírita. Grupos de estudos, palestras públicas, trabalho mediúnico, trabalho da área social, todos precisam ter esse mesmo cuidado com a questão da afinação da equipe encarnada com a equipe desencarnada. Depois, o capítulo vem chamando a atenção da gente sobre a questão da música, e nós conversamos bastante, né, Marta, sobre isso, sobre a utilização desse recurso na evangelização. Mais uma vez, ficou claro para nós a importância do preparo do evangelizador para que ele possa estar oferecendo, né, material em seus arquivos para que a espiritualidade possa acessar, para que o trabalho possa acontecer de uma forma melhor, atendendo às necessidades das crianças que ali estão. E ele até diz: o conteúdo moral da aula será fixado de maneira indestrutível nos arquivos psíquicos do espírito. Para isso, existe um grande trabalho dos servidores de nosso plano e o esforço íntimo do próprio espírito, aliados à boa vontade do evangelizador. Então, é muito interessante essa coisa de se fixar ali nos arquivos psíquicos da criança, para que lá na frente esses arquivos possam vir à tona, auxiliando esse espírito na sua caminhada. E muitas vezes a gente ouve de pessoas que foram evangelizadas relatos muito interessantes, lembrando de alguma vivência que teve na evangelização, que seja uma história. Eu me lembrei, não foi propriamente na evangelização, mas eu, como professora, eu tinha uma história, não sei se vocês conhecem, a história da vaquinha. Lembram dessa história? Que uma pessoa vai visitar uma família e eles viviam em função de uma vaquinha. E aí, essa vaquinha é empurrada no precipício. A pessoa que acompanhava o sábio, mas sábio, como que pode uma coisa dessa? Como que eles vão ficar agora sem a vaquinha? E o sábio, vamos, daqui a um tempo a gente vai voltar e vamos ver o que vai acontecer. E quando eles voltam, eles estavam em outra situação, sem aquela vaquinha. E eu contei essa história para os meus alunos, eu não lembro se foi sexto ou sétimo ano. Anos depois, um aluno que foi meu nos 4 anos do Fundamental 2 e depois também no ensino médio, ele volta à escola
ele estava vivendo algumas situações difíceis, aqueles conflitos, né, do jovem. Aí ele vai, eu mando um recado para ele, ele vai até a escola e a gente vai conversar. E ele se recorda dessa história que eu sempre tinha essa coisa de contar alguma história ou falar uma frase para a gente trocar ideias, e eu contei essa história. Então vejam vocês, não foi nem dentro de uma casa espírita, foi dentro da minha sala de aula do CIEP da Lapa. E a história ressoou dentro daquele espírito, fazendo com que anos depois ele se lembrasse. Então a gente vê como que é importante a gente semear, sem preocupação se vamos ter resultado logo ou não. Vocês querem compartilhar alguma coisa dentro disso, dentro do que a gente já vem conversando? Oi? Que silêncio, gente. Podem falar, sim. Deixa eu dizer, eu li uma mensagem, foi ontem ou hoje, alguma coisa assim, que eu achei muito interessante. Você falou no semear, eu lembrei. Uma mensagem assim: queriam nos destruir, mas éramos sementes. Isso aí. Éramos sementes, então não tem como destruir. Alguma semente germina, né? Eu achei, é mais ou menos isso. Ela é maiorzinha, mas é esse o sentido. Queriam nos destruir, mas esqueceram que éramos sementes. Perfeito. Eu achei bem legal. Dá Perfeito. para muita coisa, né? Muita coisa aí. É, Quer dizer, a semente, muitas vezes, ela está ali, né, gente? O terreno está incubada, né? adverso, o Está terreno não está incubada. oferecendo as condições, está incubado, mas quando o terreno oferecer alguma condição, a É, semente vai brotar, né? sim, E o nosso trabalho da evangelização, gente, é muito esse, né? A gente não vê resultado logo, né? A gente trabalha. Eu, no sábado, tive o prazer de receber no Maria Frank que ela agora é uma senhora, vamos dizer assim, uma mulher, né? Já com filho e tudo. Aí ela chega no Maria Frank levando a filha dela de 13 anos. E ela foi minha evangelizanda no Francisco de Assis, na década de 80, mais ou menos, na parte do atendimento às famílias mais carentes, vamos dizer assim. Gente, eu fiquei numa alegria quando eu vi ela entrando, Maria Franca, quer dizer, ela foi do Francisco, levando a filha dela para a mocidade, uma menina de 13 anos. Quer dizer, aquela semente que nós lá, não só eu, como o grupo que trabalhava, lançou, ficou nela. Ah, a Vanessa está até botando coraçãozinho, né, Vanessa? Foi bem emocionante vê-la chegando ali na nossa casa, tantos anos depois, que eu nem vi, eu só via pelo Facebook. Então a gente vai vendo que as sementes são lançadas, né? Nosso trabalho é esse. Mas seguindo aí. Aí quando segue, eu achei muito interessante quando o parágrafo vai dizer que, na maioria das vezes, não conseguimos mensurar a revolução íntima que o ensino moral processa em uma individualidade. Olha só, gente. Revolução íntima. Quando o ensino moral chega aos corações de nossas crianças, de nossos jovens, de nossas famílias. Quer dizer, a gente não pode fazer por fazer. A gente precisa envolver o trabalho realmente com amor, porque nós estamos lidando com a terra dos corações, a terra das mentes, né?
em um ensino moral que vai se processar na individualidade. Quer dizer, quem é aquele espírito que está ali com a gente? Quais são os nós desse espírito? O que ele está precisando para trabalhar na sua intimidade? E aí ele fala que pode causar uma dor física até. E mais abaixo ele diz assim, quando ela diz complexo isso, é sem dúvida, mas na prática algumas vezes observamos reações físicas, agitações, dores de barriga e outras atitudes para cuja causa real não nos atentamos. Vocês têm alguma observação sobre isso, gente? Alguma emoção de alguma criança, de algum jovem? Alguma agitação que vocês possam ter observado no contato com o conteúdo? Hum? Eu já vi crianças reagindo e jovem também. Hum. Agora mesmo, ontem, reagindo até de uma maneira que a gente fica, que fala, né, falando para mim, eu não gosto de ficar aqui. Você vê, reagindo não muito bem. Eu não gosto de ficar aqui. Eu venho aqui, mas eu não gosto. E essa música me irrita. Olha só, né? Como é que é a coisa, né? Fica ali naquele ambiente, mas aquele ambiente para ela não é legal. A música está irritando, Tá mexendo, né, está gente? mexendo, né? É Tá isso aí. mexendo. Né? Tem crianças que ficam agitadas, isso a gente vê. Tem crianças que se rebelam, vira as costas, não quer ficar. Isso a gente tem muito na evangelização, né? Pelo menos no meu tempo tinha muito, né? E aí ele fala ali de aplicação espiritual do passe dispersivo e calmante, né? Quer dizer, que energias estão envolvendo esses espíritos para eles estarem assim? Então, a importância desse acompanhamento, né, gente? A Para importância, ajudar. então, a importância também do nosso acolhimento enquanto evangelizador, né? Porque às vezes a gente rotula muitas crianças e o jovem também. Ui, fulano hoje veio para evangelização. Ai, meu Deus, fulaninho tá aí. Mas a gente às vezes rotula, né? Quando ele chega. E é aquelezinho que precisa mais ali daquele momento, né? Ele é que precisa estar envolvido nessa energia, né? Calmante, dispersiva, para que ele possa ir se acalmando, né? E se envolvendo naquilo ali. Porque aqui ele diz, né, que a criança não sabe nem explicar o que está se passando, né, dentro dela, com essa agitação, esse incômodo, essa situação que ela está vivendo. Ela não tem nem condição de dizer o que é. Você ia falando uma coisa, Marta? Quero. Eu até peguei aqui que eu me lembrei, mas na hora eu não separei o livro quando eu li. Eu me lembrei muito aqui de um tópico que tem na orientação à ação evangelizadora da infância da FEB, é logo no início, em que eles falam assim, os princípios, né? A concepção de criança como espírito imortal, biopsico-espiritual, reencarnado em um contexto sócio-histórico-cultural com potencialidades e necessidades em fase de aperfeiçoamento, e como protagonista em seu processo de desenvolvimento moral e aprimoramento espiritual. Então, eu acredito que esses acontecimentos, porque é uma criança, mas é um espírito imortal que traz uma bagagem. Então, isso mexe, em alguns momentos, o que está recebendo agora na evangelização, mexe com arquivos espirituais.
né? Que todos nós trazemos, né? Isso acontece com a gente, que é adulto, e a gente já se dá conta disso, porque determinados temas, determinados assuntos, a gente fica mais mexido, a gente fica meio, dá uma desequilibrada, né? Porque aquilo fala lá dentro em algo que nós já vivenciamos em algum momento. E com a criança não é diferente. E aí, como ela não tem a nossa percepção de racionalizar, né? Ela acaba se agitando, ela já vai reagir de formas diferentes. E aí, como você falou, né, Adaísa, é o amor que a gente tem que ter essa tarefa. Quanto mais eu evangelizo, mais eu percebo isso. O principal elemento é o amor, depois vem as outras coisas. Porque se você prepara tudo muito bonito e tal, 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 mas se você não coloca amor, você não vai, né? A gente está ali como um elemento, né, o evangelizador, para conquistar, cativar aqueles corações, né? E hoje, mais do que nunca, a gente vê uns corações bastante diversificados que estão chegando na nossa evangelização. E precisa, como o Deise falou, ser acolhido, né, ser cativado com muito amor. As outras coisas vêm depois. Perfeito. A Daísa estava pensando aqui, né? A gente refletindo nessas coisas, mais do que nunca a gente vê a necessidade da habilidade do evangelizador, da sensibilidade, do amor mesmo, né? Que a gente precisa desenvolver, precisa assim, estar atento. E às vezes são coisas tão pequenas, aí igual você falando, me lembrei que a evangelizadora estava relatando que na semana passada chegou uma menininha, ela está com uns 5 anos, aí ela chegou, estava assim, aí já estava contando, estava meio quieta, meio assim, ela falou, você o que está vendo, está quietinha? Ai, machuquei o dedo. Um negócio, nada, não tinha nada no dedo, assim, uma coisinha, nadinha. Não, meu Deus, tá cá, deixa eu ver, machucou o dedinho e tal. Mas, tipo assim, naquele momento, né? Ela queria só aquilo, um pouquinho Carinho, né, de atenção, de né? atenção, de carinho, e aí foi o dedinho que tinha um negócio que arranhou um cadinho, uma coisa mínima, mas que a gente, aí ela está falando, são coisas que a criança apresenta que a gente tem que estar atento, né? Naquela hora, fala, não é nada, não, não, não. Ela queria uma atenção naquele momento, e foi no momento da chegada, né? Que ela veio e então, a gente tem que estar muito assim, muito atento, muito sensível, né? Se preparar realmente para, na hora, a gente poder conduzir, né? Tentar, né? Conduzir da melhor maneira. Porque, na verdade, gente, ali são muitos universos, né? De uma salinha. Quantas questões cada espírito desse está trazendo? Fala, Marta. Eu observo hoje, mais do que, né, do que lá atrás, uma carência, né? Eu trabalho com criança, não trabalho com jovem, trabalho com criança, criança e adulto. Uma carência emocional que todos nós estamos vivenciando. Então, a gente precisa, como a Mary Jane falou, o evangelizador ele tem que estar atento. Como esse evangelizador aí teve essa sensibilidade de escutar, né? Nossa, que bobagem, que besteira, né? Daqui a pouco, a gente não pode pensar assim. São pequenos detalhes, a gente tem que estar muito atento, vão fazer toda a diferença. Porque aquele que se sente acolhido, ele vai se sentir bem naquele ambiente, aí deslancha, né? Isso vale para crianças, jovens e adultos. E nós adultos também estamos nessa mesma situação, eu percebo. A gente quer ser ouvido, a gente quer ser acolhido, então se o grupo não propicia isso, a pessoa acaba debandando, não fica. Eu me torno até repetitiva, mas os 4 verbos do Evangelho Redivivo, eu acho que é isso. Conhecer, meditar, sentir, vivenciar. O estudo, né, não pode mais ficar no campo da coisa do conteúdo que eu tenho que cumprir. Não. O conteúdo tem sua importância, a gente precisa passar os princípios, ok, mas não pode ser essa coisa a seco. Mais do que nunca, eu percebo isso, que hoje eu não trabalho com criança nem jovem, eu trabalho com 2 grupos de adultos presenciais que eu estou falando, né? Embora tenha um que tenha também
pessoas que ficam no virtual. Mas eu percebo que há necessidade de atenção, da troca, em valorizar as falas das pessoas, o que elas estão querendo dizer. Eu percebo isso claramente, o quanto a gente tem que dar uma aplicabilidade ao que nós estivermos trabalhando nos grupos. E aí, é o que você falou, a carência está presente em crianças, jovens e adultos. E nós precisamos ter essa atenção. Seguindo aqui, a gente vai ver que o trabalho da evangelizadora envolve muita arte, né? Ela vai trabalhar com gravuras coloridas sobre a passagem do Evangelho em que Jesus chamava João e Tiago ao apostolado. E nesse momento a gente vai ver uma coisa muito bonita, que a gente vê nos relatos, por exemplo, de Divaldo, que ele fala que naqueles livros dele, ele via, né, as cenas, né, do Evangelho. E a gente vai observar aqui que enquanto ela contava às crianças sobre como Jesus andava pela praia, e ela conta de uma forma interessante, não é aquela coisinha, que Jesus andava pela praia. Não, a fala dela é com vida, né? Então, ela dava ao fato colorido de sua imaginação, que naquele momento estava mais inspirada. E a gente observa o cérebro dela iluminar-se de maneira suave. E a sala também adquirindo uma iluminação diferente, e podíamos perceber que algo se formava na atmosfera espiritual. A gente sabe que o pensamento é criador, né? Nós sabemos que estamos mergulhados no fluido cósmico universal. Então, aquilo que nós projetamos pode, trabalhado ali, pode se formar os quadros, né? E esses quadros vão servir no atendimento dos encarnados e dos desencarnados. Porque a gente sabe que ali não tem só espíritos encarnados. Além da equipe espiritual que assessora o trabalho, também pode ter espíritos desencarnados participando daquele encontro, não é isso? E ele vai dizer que o painel se tornou mais luminoso no auge da narrativa. Substâncias muito sutis formavam pequenas pétalas que choviam sobre as crianças. Então, essas pétalas, gente, são energias que vão ajudar essas crianças, quando elas saírem dali, que elas forem para as casinhas delas, né? Elas vão estar revigoradas energeticamente. Olha que coisa linda. Nós sabemos dos chakras, né? Desses pontos de energia, que vão absorvendo essas energias, que vão atender os seus corpos, né? A criança não vai estar ouvindo falar ali de perispírito, duplo etérico, mas nós sabemos que essas energias estão chegando nesses corpos, né? Nesses campos, ajudando essas crianças durante o trabalho da evangelização. Em todas elas, podíamos observar a mente excitada pelas imagens que se formavam no painel. Eu vejo vocês que, mesmo elas não visualizando, elas estavam sendo mexidas. Olha que interessante. Pelo trabalho que estava acontecendo ali. Então, o trabalho da evangelização, gente, é um trabalho de uma riqueza, de uma importância imensa da casa espírita. E quando a gente chegar no final, a gente ainda vai ver, né? Eu acho que todo mundo já leu o capítulo todo, aquele final é muito lindo, né, gente?
que eu não vou me adiantar agora, mas é muito lindo aquele final ali. Porque muitas vezes a gente vê as pessoas tratando a casa espírita como se fosse o quintal de suas casas. E até gosto de falar isso. Ah, eu me sinto aqui como se estivesse na minha casa. Ok. Mas como que você está cuidando da sua casa? Porque a casa espírita precisa ser bem cuidada, né? Precisa ser muito bem aproveitada, né? Em todos esses momentos que a gente vive. Pode ter a música alegre? Pode. Podemos brincar com nossas crianças? Podemos. Podemos fazer várias coisas, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente precisa ver que há momentos que são importantes também o silêncio, a calmaria, o momento de reflexão, para que ela possa também ter esse tipo de vivência, de se voltar para si mesma. Aí você pode fazer trabalhos respiratórios. Eu sempre gostei muito de fazer isso. Você pode fazer aqueles momentinhos, que lógico que não são grandes, mas de pequenos relaxamentos com a criança, né? Nesse trabalho da evangelização. Alguém quer compartilhar alguma coisa sobre isso? E o Lúcio vai dizendo que ele está muito emocionado, né? Com o que ele vai olhando, né? Que ele vai observando. A própria Aninha também, bem emocionada, né? E não tem dia que a gente sente isso. Mais especialmente, meu Deus, que energia boa que eu estou sentindo aqui nesse ambiente. É como se a gente estivesse sendo abraçado, né? Pela espiritualidade, né? E a gente sai dali, olha que beleza que eu estou me sentindo. Porque houve uma conexão, né, gente? Quanto maior a nossa conexão com a espiritualidade, melhor para o aproveitamento do trabalho que a gente estiver participando, né? E ele vai dizer que os construtores estavam em notável concentração. E aí ele vai dizer que o nome de Jesus tem poder. Fala, Marta. Não, eu tô só fazendo assim, porque é muito lindo esse pedaço, né? Isso aqui é importante a gente refletir, amadurecer essas ideias, porque assim, quando a gente vê tudo isso, eu particularmente, a gente nunca parou para pensar em algumas coisas que esse livro traz, com sinceridade. Aí é tão bonito quando ele fala isso aqui, a gente vê, meu Deus, a responsabilidade da gente é muito grande, né? Na hora de até de pronunciar esse nome, de falar dele, né? Eu estava pensando nisso quando eu estava lendo esse trecho aqui, meditando um pouquinho, né? Do poder que tem o nome de Jesus, e às vezes a gente é, simplifica, né? E a gente não pode simplificar. E passar isso para a criança também. Marta, me lembrei aqui agora da nossa ciranda, né? Que foi assim uma coisa muito linda. E aí aquele painel lá de dentro da sala, né? Do salão. E aí Uhum. quando eu cheguei na escola, segunda-feira, uma pessoa chegou perto de mim e falou assim: Deise, você não tem noção do choque que eu tive, porque, né, ela não foi na ciranda, ela é coordenadora do salão da palestra da noite. Ela falou, e quando a gente muda de uma palestra para outra, enquanto tem esse tempinho, a gente apaga as luzes, né? Para só acender quando ela chega. Aí aquele Jesus, ele, por ser aquele cetim branco, fica uma coisa meio fluorescente, uma coisa assim que, né, chama a E atenção. grande, né, Deise? E E grande grande, também. A gente, luz ela falou que reflete nele. ela teve um impacto que ela falou, que ela começou a chorar. Ela teve uma emoção tão grande com aquilo
que ela falou, Deise, que coisa linda, que emoção que eu tive quando eu vi aquele Jesus. Primeiro que ele está sorrindo, né? E segundo, de braços abertos, recebendo, vinde a mim. Então, aquilo ali, ela falou que foi uma coisa, e não foi só ela, não. Outras pessoas também vieram falar. Então, trazendo isso para a evangelização, olha como um painel pode trazer uma grande emoção, tanto para as famílias que chegam ali, como para as crianças, né? Se a gente faz um painel, se a gente faz alguma coisa, na hora de contar uma história, né? Você fazer todo um trabalho e mostrar, apresentar Jesus para essas crianças de uma maneira, né? Nossa, mãe, é emocionante realmente, é uma coisa que toca, né, fundo no coração da gente. A ciranda, essa em particular, foi muito, muito emocionante. Foi. Nós tivemos vários depoimentos de pessoas falando. Então, eu acho que o trabalho que a evangelização faz é um trabalho muito bonito, de muita responsabilidade, mas é um trabalho muito bonito. E você tem que ir para ali de coração aberto e sem querer assim receber muito retorno imediato, né? É igual Perfeito. pai e mãe, né? Às vezes a gente tem um filho que é mais difícil, né, na vida da gente, e aí a gente tem que pensar, como Martinha falou, olhar para ele, que é um espírito imortal. Ele tem uma bagagem enorme que vem lá de trás, e ele está alcançando mais bagagem agora. Então, ele pode nessa nem florescer, a sementinha ainda está incubadinha. Ele pode nessa nem florescer, pode florescer na outra. Então, é isso que a gente tem que ter no coração da gente, tanto enquanto pais, quanto educadores também, né? Na evangelização, que a gente está fazendo, se estamos fazendo o nosso melhor, eu estou indo para lá de coração, eu estou indo para lá fazendo o meu melhor, ok. O resto vem por acréscimo, é isso que a gente tem que pensar, porque a gente tira por esses eventos que a gente faz, é uma trabalheira danada, mas o retorno, gente, é lindo, né? Eu, particularmente, sou apaixonada. Então, Isso aí. Fala, Marta. Essa ciranda, especialmente essa ciranda, né? Estava perceptível isso que ele relata aqui da sala de evangelização. A energia, Aham. né? A vibração estava muito boa. Estava muito bom mesmo, estava muito harmonizado o ambiente. Mas eu queria fazer uma outra observação sobre essa questão da figura de Jesus, que aquele relata. Porque eu já ouvi me falarem, né? Porque a gente sabe que nós espíritas, nós não cultuamos nenhum tipo de imagem, né? Então, eu já ouvi as pessoas falarem essa coisa de fazer painel com imagem. E aí eu redargui da seguinte forma: a criança, ela precisa do concreto. A criança, até uma certa idade, ela não abstrai. Então, se eu apenas falar, para nós aqui não, quando a gente fala Jesus, automaticamente vem à nossa mente, a gente fecha com olhos abertos ou fechados, a gente consegue ver Jesus. A gente imagina a figura de Jesus. Só que a criança, até uma certa idade, ela tá no concreto. Ela precisa da imagem. Então, quanto menor a criança, mais ela precisa da imagem. Então, é necessário sim. E se a gente faz um painel e a gente quer alcançar, inclusive, as nossas crianças, a gente vai precisar colocar a imagem sim, né? Então, eu Ah, falei, eu sou né? criança grande, mas eu gosto É, do concreto. porque essa coisa, né? Eu entendo, porque eu cansei um tempo na minha infância que ainda tinha, assim, quadrinho de Emanuel, às vezes isso ainda tinha na casa espírita. Depois foi tirando, né? Porque para não relacionar com essa coisa de cultuar imagens, como se esses quadros fossem relacionando com os santos das igrejas. Concordo Aham. plenamente. Mas a criança ainda precisa. E se a gente faz um painel na casa, qualquer coisa na casa, e é para atingir a família, vamos dizer assim, que é para a criança também, a gente vai precisar colocar a imagem de Jesus, porque aí sim ela vai crescendo, ela precisa dessa imagem.
né? Como é que a gente vai dar a nossa aula também sobre Jesus sem ter as imagens, sem ter o boneco, né? Sem ter o bonequinho Perfeito. de Jesus, né? Essa semana até usei um bonequinho, que eu até levei lá na ciranda deles, aquelezinho com a ovelhinha, que era o tema do evangelho, era o bom pastor. Gente, eles adoram, e eles veem. Como é que eles vão Eles, falar de pastor sem mostrar? Eu é, primeiro mostrei figuras de ovelha, perguntei se eles conheciam aquele bichinho, era no maternal. Depois eu trouxe um pastor normal, com as ovelhas. Depois eu coloquei de Jesus com pastor, uma figura. Depois eu mostrei o bonequinho, aí foi passando de mão em mão. Eles abraçaram, foi aquela coisinha bonitinha. Então, como é que É você vai isso fazer a aí. criança, né? Ela vai sair dali com o mínimo, que é maternal, eles são muito pequenininhos, mas como é que você vai falar isso tudo sem ter a imagem, sem ter a figura, E né? não está se cultuando aí, né? Não, não. Mas eu já ouvi comentário desse tipo, não usou a palavra cultuar, né? Mas tem É, pessoas que, né, a gente entende que tem companheiros que eles são um pouco ainda mente mais fechada, né? mais fechados, que às vezes também eles não estão na evangelização, e a gente que está já entende com mais clareza o que que é necessário. Eu Mas aí acho que voltando, muito rigor não eu é acho, legal. sabe, Vaninha, É. eu penso assim, eu me Eu, considero uma pessoa que tem um certo rigor, né? Sou até bastante criticada, mas eu acho assim, que você tem que saber, como a Daísa falou, o momento para cada coisa. sim, Então, tem um Aham. isso momento não da é alegria, cultuar, gente. tem um momento em que tem que estar mais concentrado, e você tem que passar isso para a criança desde cedo. Lá no Joana d'Arc, por exemplo, a gente tem um jardim, né? Então, às vezes, sexta-feira está aquela correria. Eu, às vezes, chego para a criança quando ela é maiorzinha, eu explico para ela: olha, não corre no jardim, não grita, e fala assim: você sabe o que acontece aqui que a gente não vê? Aí começa a conversar. Aí fizemos agora, recentemente, uma oficina de jardinagem para replantar as plantinhas medicinais, que é para reunião de tratamento. E aí você vai aproveitando esses momentos para você ir trabalhando com a criança, mas explicando por quê. Porque eu sei por causa de mim mesmo e das minhas irmãs. Lá atrás, foi importante ter algumas explicações, né? E na nossa época, se a gente fizesse qualquer coisa errada no grupo, era um castigo que a gente levava, né? Hoje não tem mais isso. Mas você tem que chegar para a criança para ela entender que ali é um templo religioso, é um lugar de respeito, mas que ao mesmo tempo ali a gente vai ter momentos divertidos, momentos mais descontraídos, momentos alegres. Mas hoje, na nossa época lá atrás, não. Não é, não é. Ainda você era castigado se fizesse uma coisa errada no grupo. Hoje não, hoje a gente já conversa com a criança, né? Entende, ela vai entendendo, né? Mas tem assim, eu percebo que tem pessoas que às vezes elas têm uma certa prevenção, eu não sei, mas aí a gente vai com cuidado também conversando, explicando, Exato. porque a evangelização, ela é algo é tudo muito peculiar, né, com criança. Você precisa ter tudo muito tato, muito cuidado. E quem não está ali naquele ambiente, não vivencia no dia a dia, muitas vezes não entende, né? Ainda está com uma mente, às vezes, mais retrógrada, você tem que explicar. E com Como essa... criança, gente, o concreto é muito Muito importante. importante, Com Muito certeza, importante. muito fundamental. certeza. Pessoal, a gente seguindo aí tem a ver com a nossa própria conversa, né? Que o Lúcio vai estar chamando a atenção de como a gente precisa conectar os ensinos da doutrina espírita ao Evangelho. Porque a gente sabe que os princípios da doutrina estão no Evangelho. Então, essa conexão no trabalho é muito importante. Aí tem um momento que ele diz assim: portanto, se não podemos desvincular a justiça do amor e da verdade, não poderemos desvincular temas da doutrina espírita do Evangelho de Jesus. Se para o evangelizador parece que tais temas estão desvinculados ou são independentes, é sinal que será necessário estudar mais. Então, mostrando o quanto a gente precisa pegar os temas e integrar com a proposta do Evangelho, né? O uso de uma parábola, o uso de uma cura, o uso de um encontro de Jesus com algum personagem. Quanta riqueza, né? Nós vamos ter quando a gente faz essa vinculação, né, da doutrina com o Evangelho. E aí tem um momento aqui
que ela vai entregar para as crianças, atividade para colorir, com alusão à sua narrativa do Evangelho. Então, a gente vai vendo que ela gradativamente vai usando a arte, né? Usou música, usou as gravuras, agora está usando esse colorir dentro do que ela está trabalhando. E interessante aqui, enquanto a aula, né, o encontro está ocorrendo, a equipe espiritual está recolhendo outras informações sobre cada criança. Olha que interessante isso, gente. Não é simplesmente um encontrinho de crianças, não. É mais do que isso. E a gente já conversou aqui sobre a importância de se ter a ficha das nossas crianças e dos nossos jovens. Mas não é uma ficha para ficar lá parada numa gaveta, numa pasta. É uma ficha para a gente estar acompanhando, com novas anotações, com novas observações, porque a espiritualidade está fazendo isso. E nós fazemos também? Sabemos, né, de características que essas crianças ou esses jovens estão trazendo que precisam ser trabalhados na evangelização? Como estamos nessas observações? E aí a gente vai ver que ela segue no trabalho, tem até aqui, ó, a harmonia que a música propiciava. Então, durante a feitura, né, do desenho, do colorir o desenho, tinha uma música no ambiente. Eu achei bem interessante isso. No pequeno rádio, ela havia levado, começou a tocar canções da evangelização. Então, uma outra forma de trabalhar a música. Aí você pode usar até a música instrumental, porque tem música instrumental para crianças. Você pode usar canções da evangelização enquanto elas estão trabalhando, enquanto elas estão fazendo esse colorido. E ela ainda vai usar o origami, que eu até pensei assim, ela poderia até ter feito o barquinho com as crianças, né? Mas ela já levou, pelo que eu entendi aqui, os barquinhos feitos, representando a profissão dos apóstolos. Olha que riqueza, né, gente? Em termos de arte, o trabalho dela. Não foram coisas complicadas, que demandou dinheiro, mas a criatividade e que, com certeza, deve ter motivado essas crianças. E se elas ainda fizessem o barquinho, seria bem interessante, né, gente? Porque o barquinho nem é difícil de fazer, né? Se eu me voltar lá revendo, eu consigo fazer, porque é muito bonitinho a dobradura de barco. E a Daísa é interessante, assim, que as crianças gostam muito, que quando você vai fazer, já trabalhei também, assim, fazendo, você desperta, né, a curiosidade, o que que a gente vai fazer? Vamos dobrar aqui, o que que vai sair? O que que vocês acham? Aí eles vão se envolvendo naquela atividade ali, tentando descobrir o que que é, e você faz uma relação, e aí fica aquela, né, eles se envolvem também ali, né? E é interessante, né, essa atividade também. É muito Porque, legal. inclusive, pode ir mexendo com a criatividade dela. Será que vai sair o quê daqui? O que nós podemos fazer que possa ter a ver com a nossa conversa de hoje sobre esses apóstolos? Em algum momento pode ir lembrando com eles qual era a profissão deles, né? Olha que interessante. E aí vai construindo. Você vai falando, você vai mexendo, você vai estimulando e pode ter a construção dos barquinhos. Aí nós vamos observar aqui
que vai ter um momento de prece, que a criança repetiu em voz alta, né, gente? Interessante isso também, né? Fala, Marta. Então, só para acrescentar aí nesse comentário, né? Realmente foram coisas bem simples, mas aí eu fiquei imaginando assim, por mais simples que seja, né? O tempo que demandou, né? Essa evangelizadora está pensando naquilo com antecedência, amadurecendo ideias, preparando tudo com muito amor. Aí a gente vê uma coisa que esse livro aqui fala muito, né? Dessa antecedência que a gente tem que ter, né? No preparo das coisas, por mais simples que elas sejam, mas demanda tempo, né? Demanda dias, porque também as pessoas já, né, têm outras ocupações e tal. E como que é importante ir pensando aos poucos, né? Porque as ideias também vão surgindo, né? Na verdade, a gente passa quase que a semana toda, pode até deixar, às vezes, para fazer as coisas mais na última hora, mas as ideias vão fluindo durante a semana. E aí você vai se conectando à espiritualidade. Você está lá fazendo o seu almoço, aí você está Isso. pensando, vem uma ideia. Tá Você tomando está banho, lavando vem até outra ideia. roupa, É assim né? mesmo. Não é assim? É assim que acontece, porque a gente está conectado, né? Aí essa Exatamente, espiritualidade amiga está ali também nos ajudando, mas a gente tem que fazer a nossa exatamente, parte. exatamente. Quer dizer, não é uma coisa complicada, eu vou pensar um negócio que eu vou ter que fazer. Não, coisas simples, que você é capaz de realizar, né? E aí teve a oração, e como são 21h e 12 minutos, eu penso que a gente podia deixar essa parte final para começar no próximo encontro, porque seria legal a gente trocar umas ideias aqui, né, gente? O que vocês acham? A gente não É porque falar, aí já vai ter bastante assunto, né? Porque a aula acabou, mas não acabou, mas não acabou. né? Exatamente. Então, é legal. Eu acho que a gente poderia se comprometer em ler novamente, refletir, e aí a gente, lógico, vai ter tempo para começar o próximo capítulo, que é o capítulo 8. Mas a gente pode estar conversando um pouco mais sobre esse final aí do nosso capítulo 7, ok? Sim, aí a gente ficaria onde exatamente, Adailza? Eu penso que a Não gente pode. acabou a aula? Ainda É, não acabou a aula, Tá. exatamente. não me parece, senhor Lúcio, que os nossos irmãos vão deixar, não é isso? Isso. Ah, tá. É dia 17, né? E vocês vão me permitir compartilhar uma linda canção com vocês, que eu recebi de Júlio Vidal hoje, está muito linda. A gente pode tê-la como a nossa prece final. Olha só que lindo que está esse trabalho. Vocês estão ouvindo? Sim, Esse seu olhar azul da cor do céu, profundo como o mar, tão doce como o mel. Essa sua voz do amor se faz canção e embala todos nós, alimentando o coração. 2000 anos se passaram, mas você não passou. Muitas coisas mudaram e você não mudou.
mesmo amigo, o mesmo amor. Sentimos seu perfume no ar, num céu de estrelas e de luar. Ainda ouvimos sua voz nos chamar pra cear o pão de luz, doce e meigo Jesus. Sentimos seu perfume no ar, num céu de estrelas e de luar. Ainda ouvimos sua voz nos chamar pra cear o pão de luz, doce e meigo Jesus. Que coisa linda. Nossa gratidão a Deus, a Jesus, à espiritualidade pelo nosso encontro de hoje. Pode tirar uma foto aí, né, Vaninha? Vamos lá, então. Mas as janelas estão fechadas. Vamos abrir. Aí, Wanda, muito bem. Abriu a janelinha. Vamos lá. Vou botar girassol. Espera aí que eu estou procurando meu girassol aqui. Não achou? Achei. Gente, eu não sei fazer isso, não. Não Como está que querendo faz? fazer foto. Procura não reagir. Gente, não está querendo. Peraí. Espera aí, então eu vou procurar outra vez. Espera aí. Ah, Também vou procurar. ai, que lindo. Adorei. Que eu só fazia com o coração. Gente, Consegui, mas aí, Dadá, a sua já estava sumindo. Isso aí. Aquela hora eu falei, Van- gente, deixa eu procurar, que eu adoro colocar Não, girassol. Eu falei, vou procurar para ver se ele sobe. Isso aí. Tudo sobe, Gente, qualquer figurinha aí que você tiver, tem um lugarzinho que ela aí, consegue subir. Wanda, conseguiu também. Aê! Pessoal, agora a gente gostaria de continuar um pouco para a gente conversar sobre o Partiu Alegria. Não vai Vai ser com esse continuar momento. gravando, Daísa? Não, eu vou tirar aqui. Então tem que tirar. Interromper.